Neste vídeo, vamos analisar a evolução das camuflagens dos tanques na Segunda Guerra Mundial, especialmente dos alemães e soviéticos. Assim, entenderemos por que tinham camuflagens curiosas que muitas vezes pareciam não combinar com as situações, como camuflagem cinza para lutar em florestas ou verde para a neve. Mesmo que você não acredite, as duas nações continuaram mudando ou tentando mudar sua camuflagem durante todo o conflito. O primeiro camuflado visto em tanques alemães antes da Segunda Guerra surgiu com a criação dos Panzer I e I. Estes vinham com uma versão quase sem alterações do clássico Bundfang-Anstrich da Primeira Guerra Mundial, um padrão de cores que buscava imitar a distribuição da folhagem europeia. Útil na maioria dos casos, mas definitivamente não em todos. Algo curioso desse camuflado era que cada veículo tinha sua própria versão, adaptada a cada formato dos veículos. Em 1937, quando a Alemanha estava se preparando para a nova guerra que se aproximava, após uma rigorosa inspeção, decidiu-se fazer mudanças maiores no camuflado dos veículos. O Bundfang-Anstrich era fantástico, mas não era muito bom em áreas urbanas e em certos climas. A decisão tomada pelo alto comando foi criar um padrão totalmente diferente. O novo padrão foi feito usando duas cores, agora padronizadas na Wehrmacht, sendo principalmente utilizado o cinza Dunkelgrey. Em 1938, todos os veículos blindados passariam a usar esse novo padrão. E seria usado nas campanhas da Polônia, Dinamarca e Noruega. O problema era que, geralmente, o marrom era um padrão escuro demais, por isso, nas fotografias em preto e branco, você verá como se os tanques alemães fossem de uma cor uniforme, sem padrão. Mas se você olhar bem, verá as manchas do Dunkelbraun. Para o verão de 1936, eles mudaram novamente as diretrizes. Agora os tanques deveriam ser pintados de uma única cor uniforme, Dunkelgrau ou Dunkelbraun, por questão de otimização. Assim, podiam se adaptar melhor a ambientes urbanos e florestais. Havendo um camuflado uniforme para ambos casos, para a invasão da França e a posterior Operação Barbarossa, todos os tanques já possuíam o camuflado uniforme. No norte da África, em 1940, era usado o Dunkelgrau cinza, o que era um grande problema. Inicialmente, os alemães cobriam seus tanques com barro para camuflar um pouco o cinza, que destoava muito do amarelo da paisagem. Algumas divisões usavam tinta de camuflagem italiana de forma provisória, por isso não havia um padrão único. Mas em março de 1941 chegou uma ordem para repintar todos os blindados alemães. Deveria ser usado como base uma nova cor, o Gelbraun, e assim como no primeiro padrão, deveriam ser pintados sobre ela padrões na cor grau cinza. Um ano depois, o Graugrün seria substituído pelo Sandgrau, criando o padrão mais característico da Wehrmacht na África. Novamente, o padrão era tão sutil que é difícil distingui-lo em imagens em preto e branco, mas em cores podemos ver perfeitamente seu aspecto. Desde outubro de 1942, foi promovida uma nova cor base de camuflagem, o Dunkelgelb, que provavelmente lhe parece familiar. Todos os veículos existentes e futuros da Wehrmacht foram repintados e usavam essa cor. Fevereiro de 1943, um padrão para essa nova cor base foi aprovado. Sobre o Dunkelgelb deveriam ser pintados padrões, listras de tigre ou manchas clássicas de duas novas cores, Olivgrün e Rotbraun. Os veículos vinham com sua cor base Dunkelgelb e os próprios tripulantes dos tanques pintavam os padrões sobre os tanques, uma medida que buscava facilitar a adaptação da camuflagem. Em agosto de 1944 foi enviado para ambas as frentes instruções para uma nova camuflagem, a camuflagem de emboscada ou Hinterhalt, que era a mesma camuflagem Olivgrün e Rotbraun, mas com manchas amarelas que camuflavam enormemente o tanque nas florestas. Essa camuflagem nunca seria substituída e seria usada até o último dia da guerra. A última camuflagem aprovada pelo alto comando foi a Oxyrhut. Nos últimos meses do conflito, já restavam poucas fábricas, então começou-se a usar tinta à base de óxido de ferro para cobrir os tanques e evitar a corrosão, fogo contra fogo. Sobre essa base, deveriam ser pintados diferentes padrões com qualquer tinta de camuflagem disponível, resultando em inúmeros padrões. Com essa nova cor avermelhada, o caminho dos soviéticos foi muito mais simples do que o dos alemães. Se você tentar lembrar de uma camuflagem soviética da Segunda Guerra Mundial, provavelmente não vai lembrar de nada, bem, além do clássico verde soviético.
E realmente esse foi o único camuflado de verdade que a União Soviética usou na Segunda Guerra Mundial. Mas, é claro, houve tentativas de usar camuflagem, assim como os alemães fizeram durante todo o conflito. Em 1939, os veículos soviéticos usavam um verde base protetor chamado 4VO. Já haviam tentado desenvolver camuflagens antes, mas o alto comando achava caro e totalmente dispensável. Naquele ano, entre 15 e 19 de agosto de 1939, diante de um novo conflito, decidiu-se tentar novamente fabricar uma camuflagem. Foram testadas camuflagens com até 5 cores diferentes, tão variadas quanto eficazes, todas projetadas pelo Instituto de Pesquisa Científica de Veículos de Engenharia do Exército Vermelho. Infelizmente, designs tão complexos atrasariam a produção, assim como a aplicação das camuflagens nos veículos soviéticos. Dificuldades na construção. Em maio de 1941, foi aprovada uma camuflagem para todos os veículos de linha de frente. Foi criado pelo engenheiro F.F. Kozlov, era um padrão tripartido, usando como base o 4VO era muito eficiente. No entanto, embora a camuflagem tenha sido aprovada pelo alto comando, ela nunca foi aplicada a um grande número de blindados, pois houve muitos atrasos na produção. Cores, supunha-se que os próprios tripulantes dos tanques deveriam aplicar a camuflagem em seus veículos, mas as cores previstas não chegaram. Houve uma verdadeira anarquia visual de camuflagens durante a Operação Barbarossa, apesar de já existirem normas de camuflagem. Depois de 1941, começou-se a usar algo que poderíamos considerar uma camuflagem soviética, mas com algumas nuances. Os tripulantes de tanque receberam uma tinta branca para camuflar os tanques. No inverno, ela era lavável para que, quando mudasse a estação, simplesmente pudesse ser removida com facilidade. Deveria ser usado um padrão geométrico linear, mas os tripulantes de tanque raramente seguiam essas diretrizes e pintavam o tanque como queriam. Ao contrário dos alemães, que também usavam uma abordagem semelhante no inverno, mas seguiam à risca as diretrizes do alto comando. Apesar de terem normas de camuflagem quase desde o início do conflito, os problemas logísticos e a irregularidade fizeram com que a camuflagem não. Algo mais anedótico do que comum entre as forças soviéticas, predominando principalmente o clássico verde 4BO, independentemente da estação ou do terreno. Agora, conhecendo a história de ambos os países, fica claro o porquê. Alguns camuflados que usavam não combinavam totalmente com o terreno ou o clima em que estavam. Os alemães tentavam padronizar os camuflados quando havia uma mudança de terreno ou ambiental. Mas era difícil se adaptar ao clima e a todos os terrenos rapidamente, de modo que muitas vezes podia se adaptar bem, como na África, ou muito mal, como acontecia na frente oriental, com as mudanças de estação e de terreno. No entanto, embora fosse caro, foi a abordagem mais eficaz na guerra. Os soviéticos optaram por otimizar a produção de tanques sem camuflagem, enquanto a Alemanha priorizou a sobrevivência dos seus. E os soviéticos queriam otimizar a produção porque odiavam seus capacetes. Neste vídeo você encontrará a resposta. Obrigado por assistir a este vídeo e até logo.